Muito bem, dando continuidade ao nosso estudo de Mateus, nós temos um tema, todos os temas são importantes, mas hoje ele tem um aspecto maior, tá? Esse aspecto principalmente que nós vamos trabalhar é a respeito da rocha. Vamos lembrar que na semana passada que vimos os versículos do 1 ao 12, nós vimos a questão da preparação dos discípulos. E o Senhor advertiu os discípulos contra a incredulidade disfarçada de religiosidade. Esse foi o tema da semana passada. A incredulidade disfarçada de religiosidade, que frequentemente era demonstrada pelos escribas, pelos fariseus e, no caso ali dos versos 12, também pelos saduceus. O nosso tema de hoje, ele vai ainda continuar trabalhando a preparação dos discípulos. Isso vai até o capítulo 19, a ação da preparação dos discípulos. E a preparação dos discípulos acontece pelas revelações sobre a pessoa do rei, Jesus, o Messias, e seu futuro programa, que eles desconheciam. Para isso, nós temos que ver a parte pedagógica do rei. Qual era o objetivo dele? Por que ele estava dando os passos daquela maneira? Então, a identidade de Jesus é respondida por Pedro, por revelação de Deus. Vamos lá, versículo 13, capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Notem a pergunta. Quem diz o povo? Ele está perguntando a respeito do povo. Ser o Filho do Homem? 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros alguns profetas. 15. Mas vós, os discípulos, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Agora a pergunta é voltada aos discípulos. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Até aqui primeiro. Pode voltar no versículo 13. Então Jesus estava nas aldeias em redor da Cesareia de Filipe, uma região gentílica. E ocorreu um episódio reconhecido como o auge do ministério de ensino de Jesus com relação à preparação dos discípulos, conduzindo os discípulos para a verdadeira compreensão de sua missão, rumo à cruz. Até agora ele não falou de cruz, ele vai começar a falar agora. Os discípulos não estão cientes disso. Essa preparação vai começar nesse momento, tá? E ele começa com uma pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que o povo pensa? Versículo 14. E nós vamos ver que as respostas elas variaram. Só que essas respostas estão condenando o ministério de Jesus Cristo. Essas respostas estão condenando a pessoa dele como Messias. Porque estão comparando ele como se somente ele fosse um homem. Então ele seria o quê? Um impostor. Ele não é o rei. Ele não é o Messias. Essas respostas não correspondem a tudo que tem sido estudado até agora. Versículo 15. Mas vós,
Continuou Jesus: quem dizeis que eu sou? Nós podemos perceber que essa pergunta em si, ela é nova porque é feita por Jesus. Mas a afirmação não é nova, porque isso já tinha sido afirmado antes. Vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, o que Jesus queria saber deles? Quem eles criam que ele era? O que vocês creem? O que vocês creem a meu respeito? O povo está crendo tudo errado. E vocês? O que estão crendo? E aqui eu já gostaria de começar a aplicar. Nós somos discípulos. Então, essa pergunta, ela tem que ecoar também para nós. Quem dizeis que eu sou? Jesus está perguntando. Quem é Jesus para você? Profeta? Uma encarnação de alguém, de algum homem? Quem é na sua fé? No seu íntimo? Quem ele é para você? Daí a importância da confissão de Pedro. Pode 16? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Vamos lembrar um pouquinho o que nós já vimos. Do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vimos a pessoa do rei, a apresentação do rei, a genealogia do rei, o nascimento do rei, a fuga do rei para o Egito, a preparação do rei até chegar no capítulo 4, ele ser tentado por Satanás. Depois nós vimos o capítulo 5 e 7, que foi a pregação do rei, o sermão da montanha. Depois nós vimos o capítulo 8 e 9, que é a comprovação da identidade de Jesus como rei. Depois nós começamos no capítulo 10 e viemos até o capítulo 16, versículo 12, na semana passada, onde fala do plano do rei, onde nós já vimos a oposição ao rei, que culminou na rejeição, que trouxe a mudança de direção do ministério de Jesus. Esse ministério deixando de ser público, voltado para a nação de Israel, agora voltando-se aos discípulos, na preparação deles. Muito bem. O que nós podemos ver aqui, com os discípulos e com nós discípulos, é que a coisa mais importante não é o que os outros dizem quem é Jesus. Não é o mais importante. O que os outros falam sobre Jesus. Vocês percebem que para sabermos o que os outros pensam sobre Jesus, nós podemos ser simplesmente ouvintes. Podemos estar aqui reunidos, estudando, para saber o que os outros pensam sobre Jesus. Mas a questão aqui que Jesus está levantando, o que é que o discípulo pensa? Quem é discípulo pensa o que a respeito dele? Então, o que ele quer saber? Quem é Jesus para mim? O que eu creio? Aí nós chegamos no versículo 17. Então Jesus lhe afirmou a Pedro: bem-aventurado é Simão Barjonas, que é o nome de Pedro antes de ser mudado, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Primeiro vamos compreender o que está vendo aqui. Pedro, ele não chegou a este conceito, a esse entendimento do Senhor Jesus por meio do intelecto dele, por meio da cultura dele, por meio do aprendizado, por meio da sabedoria natural, mas foi revelado pelo Pai Celestial. Foi algo sobrenatural. Em que sentido, então, essa confissão foi diferente das vezes anteriores? Que vezes? Vamos ver alguma coisa. Bia, João, capítulo 1, versículo 41.
Ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, aí está falando de André, a quem disse: achamos o Messias, o Cristo. Então não é a primeira vez que alguém afirma que Jesus é o Cristo. Logo de início já houve essa afirmação. Versículo 49. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Confirmando as mesmas palavras de Pedro. Capítulo 14 de Mateus, versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Os próprios discípulos já tinham dito isso. Então, o que difere essas afirmações da afirmação do texto de hoje, que está sendo algo que está sendo colocado de maneira sobrenatural, uma ação, uma revelação de Deus o Pai? Primeira diferença: Jesus aqui, ele mesmo pediu explicitamente essa confissão. O que vocês pensam? Segundo aspecto, Jesus aceitou essa confissão. Era como se fosse uma prova. Olha, até agora eu tenho ensinado vocês, e vai ser uma prova oral. Com tudo que nós temos caminhado junto, visto junto, aprendido junto, estamos caminhando juntos nesse ministério. Quem eu sou para você? Como se fosse uma prova, para saber se eles haviam compreendido a primeira etapa do ensino, que é até onde nós fomos. Porque aqui está mudando a etapa do ensino. Vocês vão ver por quê. Para serem conduzidos para o ensino mais profundo. Agora ele vai mudar, vai começar a aprofundar o ensino dele. Um ensino mais prático e desafiador da fé, para o qual estavam sendo preparados. Veja, o termo que é? Preparação dos discípulos. Até agora a preparação foi: ele é o Rei de Israel, ele é o Messias, e os milagres para comprovar a identidade dele, o seu ensinamento. Mas agora ele quer trazer algo, o segundo passo, uma segunda etapa do ensino. A identidade de Jesus é respondida por revelação do Pai para Pedro. A revelação do programa do Rei, incluindo a igreja. Aqui que começa. Vamos lá. Capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este é o texto que é muito discutido. Esse é o texto que é debatido e com posições diferentes. A posição de maioria desse texto do mundo cristão hoje é que Pedro é o primeiro Papa. Agora nós vamos ver o que o texto de fato fala. Vamos lá. Essas controvérsias têm rodeado esse versículo. E a pergunta é: quem ou o que é a rocha? Porque a grande questão aqui é: Pedro, tu és pedra, sobre a minha igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Vamos entender algumas palavras aqui. Tem duas palavras aqui chaves. A palavra Pedro e a palavra pedra. A palavra Pedro, ela é a palavra Petros. E a palavra pedra é a palavra Petra. São duas palavras com sentido semelhantes,
mas diferentes. Elas são semelhantes, porém o sentido é diferente. Vamos ver o que ocorre aqui. Qual é o nosso contexto? Primeiro vamos olhar o contexto. Os discípulos são judeus. Jesus é judeu. O que eles tinham da Bíblia naquele momento? O Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não existia. Muito bem. E o que o Antigo Testamento fala sobre pedra, sobre rocha? Vamos para o Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Quem é a rocha? Deus. Deus. Muito bem. Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Versículo 31. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Quem é a rocha, quem é o rochedo? Deus. Muito bem. A rocha é o Senhor. Então agora nós vamos entender aqui o uso desses dois termos. Pedro e rocha. Dois termos semelhantes. Petros e Petra. Porém com sentidos diferentes. Petros, Pedro, quer dizer o quê? Quer dizer pedra. Nós estamos numa cidade que o centro da cidade é de paralelepípedo. O que é o paralelepípedo? É uma pedra que foi tirado de uma rocha, é um pedaço de pedra. Isso é Pedro, Petros, pedra. A palavra pedra quer dizer rochedo. O que é rochedo? Olha para a montanha aí fora. Não tem um paredão de pedra lá embaixo? Aquilo é um rochedo. Aquilo é a rocha, que é Petra. Então, Petra é rocha, ou rochedo. Então aqui nós temos a diferença. Aqui é dividido. Diferença entre pedra e rocha. Tá? Vamos compreender mais um pouco. Pedro, volta lá no texto 16, 18. Também te digo, tu és Pedro. Quem está falando? Jesus. E sobre esta pedra, tu és Pedro, Petros, e sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha igreja. Algum lugar Pedro falou que ele é que é a rocha? Não. Em nenhum lugar ele falou que ele que é a rocha. Note aonde que está chegando a hermenêutica dos demais cristãos. Eles estão dizendo que Pedro é a rocha, quando Jesus está dizendo que ele próprio, Jesus, é a rocha. Muito bem, vamos seguir um pouco mais. Pedro não disse então que edificaria sua igreja sobre uma pedra, mas sobre a rocha. Se Pedro não é a rocha, é que a rocha é o quê? A confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que é a rocha. Estão compreendendo? Vou seguir mais um pouco, a coisa vai se esclarecendo.
Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, sobre quem a igreja é fundada. Vamos ver isso. Salmo 118, versículo 21. O Salmo 118, ele era cantado na festa dos tabernáculos, quando eles iam buscar água na fonte de Siloé, tá? Para lavar o altar. Eles iam cantando, recitando este salmo. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Note só, momento da festa tabernáculos, Jesus presente e o povo cantando: o Senhor me acudiu, o Senhor é a minha salvação. 22. A pedra que os construtores rejeitaram, Jesus. Essa veio a ser a principal pedra angular. Jesus foi rejeitado pela nação de Israel. 23. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Para quem que é maravilhoso? Para aqueles que têm o discernimento que Jesus é a rocha da nossa salvação. Muito bem. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Note, eu estou usando bastante o Antigo Testamento, que é a luz que os discípulos tinham naquele momento. Ok? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião, Jerusalém, uma pedra. Pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Texto profético. A pedra angular é Jesus em sua obra expiatória. A pedra provada é Jesus em sua tentação. A pedra preciosa é Jesus em seu relacionamento com seu povo. Ele não foge, que poderia também ser, não se assusta. O próprio Jesus falou que Ele é a pedra, Ele é a rocha. Mateus 21, versículo 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado. De quem? Da nação de Israel, que está rejeitando ele. Não é isso que estamos estudando? E será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. A igreja. É a primeira vez no ministério de Jesus que Jesus está falando sobre a igreja. Isso é novo. Ele está tocando no termo igreja. Só que ele começou tratando com os discípulos quem é o Cristo, quem dizem que eu sou. Ele queria se certificar do aprendizado até então, para ele começar a revelar o quê? Eu sou a rocha. E profetizou a igreja. A igreja é profetizada ali, porque a igreja não existia. Hein? Muito bem. O próprio Jesus testemunhou isso. Pedro e os apóstolos também. Atos capítulo 4, versículo 8. Vocês estão percebendo a questão da rocha? Sobre esta rocha que ficaria na igreja? Pastor, tem alguma ligação quando Moisés tocou na rocha? Tem. Tem. Nós vamos chegar nesse texto aí. Tá. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, nós, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, então está se tratando de uma cura apostólica e o pessoal está questionando. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes,
a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. 11. Este Jesus é o quê? A pedra rejeitada por vós. Vós quem? Os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Está falando para a nação de Israel. 12. E não há salvação em nenhum outro. Se Jesus é a rocha, ele é a salvação. E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome. Muito menos do Papa, que é o argumento contrário. Dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Muito bem. Paulo também argumentou. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Não existe outro. É só Jesus. Além do que foi posto. Quem que é o fundamento? Quem que é a pedra angular? Quem que é a rocha? O qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu não sei porque esse texto é tão polêmico. E na nível de escritura ele não é polêmico. Ele é polêmico a nível da tradição católica, que põe um argumento extra-bíblico. Não tem na Bíblia o argumento. Não tem no acontecimento histórico. A Bíblia fala que é Jesus Cristo. Paulo argumenta mais. Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, e sois da família de Deus. Aqui já está falando da igreja. Carta aos Efésios, carta à igreja. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Tá? Aonde os apóstolos fundamentaram, aonde os profetas fundamentaram todo o ensinamento, toda a fé. 21. No qual todo edifício bem ajustado, está falando da igreja, cresce para santuário dedicado ao Senhor. 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Porque a habitação de Deus, ele habita na igreja. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Jesus é o cabeça da igreja. Estão compreendendo? Muito bem. Como que Deus poderia edificar sua igreja sobre um homem falível como Pedro? Vamos lembrar um pouquinho a história do Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. Nesse texto, ainda nós vamos chegar no versículo que Jesus fala para ele: arreda Satanás. Está falando para Pedro. Nós vamos ver Pedro sendo chamado a atenção pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas, porque ele estava se deixando levar pelo movimento judaizante. Falível. Falível como eu e você. Deus não iria estabelecer uma igreja em cima de um homem falível. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 4. Aqui é Pedro falando, gente. Primeira Pedro. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Opa, quem está chamando Jesus de a pedra que vive? Pedro. Logo, Pedro não é a pedra, é Jesus. Rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Pedra preciosa. 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Meus irmãos, aqui que entra a explicação. Pedro é pétalas. Petros. Certo? Pedra.
também vós mesmos, está falando da igreja, de cada um de nós, como pedras, como parte dessa rocha, como pedaços de pedra, como pedras, não como rocha. Aqui está falando de todo crente, todo cristão. Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Note que esse termo que Jesus chamou Pedro de pedra, ele também está se dirigindo a todos nós como pedra, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, que é a rocha. 6. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião, Jerusalém, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Note, ele está pegando textos das profecias do Antigo Testamento e colocando aqui como resposta. E nós já vimos isso no Antigo Testamento. 7. Para vós outros, portanto, os que credes, para ser pedra tem que crer, para ser parte dessa rocha tem que crer, é a preciosidade. Mas para os descrentes, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Agora, eu pergunto para vocês, se eu coloco a minha fé, que a rocha é o Papa, eu não estou aceitando, eu não estou crendo correto, eu estou sendo descrente quanto à Escritura. Estão percebendo o perigo do negócio? Aonde que chega a questão? Versículo 8: e pedra de tropeço para aqueles que não creem, e rocha de ofensa para aqueles que não creem. São estes os que tropeçam na palavra, porque não creem na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos como pedra de tropeço. Então note que aqui tem bênção para aqueles que estão sobre a rocha, que é a igreja, e maldição para aqueles que são desobedientes, que são incrédulos quanto à palavra de Deus que revela que a rocha é Cristo. Note, Jesus, ele está trazendo um ensinamento superior, mais profundo, por isso que ele começa com uma pergunta de transição, para que na preparação dos discípulos, eles possam compreender que ele é o rei, o Messias, a rocha. E ele começa a fazer a preparação do campo para preparar o quê? A igreja, que não foi revelada até então, agora que está sendo profetizada pela primeira vez. Volta lá no texto, Bia, 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei o quê? A minha igreja. Minha igreja. Igreja de quem? De Jesus, que é a rocha. A minha igreja, que vai ser edificada sobre mim, que sou a rocha. É minha, não é de Pedro. É de Jesus. Ele usa um termo possessivo de posse. É minha igreja. Essa designação, minha igreja, então, demonstra claramente que ele é a rocha, que ele é o construtor da igreja, que ele é o cabeça da igreja. Também ele usa o termo aqui, edificarei, eu edificarei. E note que o termo está no futuro, edificarei, não edifiquei, ou foi edificada. Isso também contrapõe a doutrina que diz que a igreja é o Israel de Deus. Que o Israel é a igreja do Antigo Testamento. Ué, não pode ser, porque a igreja nem foi edificada ainda. Edificarei.
Aí já nós estamos batendo com doutrina milenista, doutrina reformada, que é a mesma doutrina católica das igrejas reformadas, a mesma. A igreja aqui é colocada no futuro. Por quê? Porque no Antigo Testamento não existe nada sobre igreja, não tem referência sobre igreja, não existe igreja. Isso se cumpre onde? No futuro. E quando foi isso? Em Pentecostes. Em Pentecostes. Onde foi cumprida a promessa feita aos apóstolos quanto à descida do Espírito Santo. Vamos lembrar isso. João, capítulo 14, versículo 16. Então, Jesus faz uma promessa para os apóstolos e diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é o outro Consolador? O Espírito Santo. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não recebe o Espírito Santo, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Os apóstolos conheciam, porque ele habita convosco. Ele habitava entre eles, e estará no futuro em vós. Então, estará em vós quando? No cumprimento da promessa, em Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo. Lá se cumpre o estará em vós. Aqui está profético. Ok? Estamos falando da igreja, por isso que eu estou explicando isso. Então, o que ocorre? Como consequência da rejeição de Israel como nação, a Jesus como rei, como Messias de Israel, está profetizado o quê? Um período parentético. O que é parentético? Parentes. Deus vem trabalhando com a nação de Israel, vem trabalhando com a nação de Israel. Quando chega aqui, nasce a igreja, ele para de trabalhar com a nação de Israel. Criam parentes na história. Então existe esse parênteses, ok? Esse período parentético, que é o que? A dispensação da igreja, no período que nós nos encontramos. Que culminará em seu aspecto terreno, cumprimento do seu aspecto terreno, quando? Quando vai culminar o fim? No arrebatamento, onde a verdadeira igreja vai ser tomada por Cristo. O noivo vem buscar a noiva, que é a igreja. Após o arrebatamento, o que ocorre aqui na terra? O Senhor voltará o tratamento com a nação de Israel quanto ao quê? Ao reino que ele prometeu, que não foi ainda estabelecido. Ele inaugurou o reino na sua vida, porque ele é o rei, esteve presente, voltou, foi preparar-nos lugar e voltará para estabelecer seu reino terreno, para que Israel seja cabeça das nações e não cauda, só esteja em cima e não embaixo, e possa possuir a terra prometida na aliança palestínica, cumprindo a aliança davídica, onde o filho de Davi, Jesus, vai reinar pessoalmente em Jerusalém. E Israel vai abençoar, todas as nações da terra serão abençoadas, como Israel sendo cabeça das nações. Isso é reino milenar, terreno, lá na frente. Muito bem. Volta lá, Bíblia, por favor. Versículo 18, 16 e 18. Agora estamos compreendendo. Também eu te digo, tu és Pedro. Pedra. E sobre esta pedra, esta rocha, edificarei a minha igreja, que é Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Aqui nós vamos nos deparar com outras doutrinas equivocadas, aonde vai se visualizar que a igreja triunfante, prevalecendo nessa terra, como o Israel de Deus, estabelecendo o reino
cujo o Cristo já reina nos corações. Está tudo errado. Não é nada disso que a Bíblia fala. Aqui ele está falando do quê? A palavra inferno aqui é Hades, lugar de tormento, lugar dos mortos, onde todos se encontravam. Vamos lembrar que o Hades era um lugar, um todo. Vamos fazer aqui. O Hades, aqui é o Hades. Hades. E o Hades tinha, por um lado, o seio de Abraão, o paraíso, e por outro lado, o lugar de tormento. Esse é o Hades. As pessoas que morriam no tempo do Antigo Testamento, sem crer, vinham para esse lugar aqui. O incrédulo. Aqueles que criam, vinham para esse outro lugar aqui. O seio de Abraão. Muito bem. Jesus morreu na cruz. E ele desceu ao Hades, ao Sheol. E levou consigo cativo o cativeiro. Todos os que estavam cativos no seio de Abraão, aguardando serem resgatados pelo Messias. Vamos ver isso. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo, põe no versículo 8, por favor. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Levou cativo as pessoas que estavam aqui nesse cativeiro. E concedeu dons aos homens. O que aconteceu na cruz? Ele pisou a cabeça da serpente. Ele venceu uma batalha. E ele voltou glorioso nos céus, triunfante, porque ele venceu Satanás. Era costume no tempo do Império Romano, quando eles voltavam de uma batalha de vitória, eles entravam trazendo os despojos de guerra e começavam a jogar, presenteando o povo pela vitória da batalha. Aqui a ideia é a mesma. Jesus venceu, pisou a cabeça da serpente, está adentrando os céus, levando cativo o cativeiro, libertou aqueles que haviam crido nele, tá? E estava distribuindo o quê? Dons aos homens. Que homens estão recebendo dons? A igreja que está nascendo com isso. Versículo 9. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Mais. 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Ele subiu acima de todos os céus, que é onde se encontram todos os filhos de Deus hoje, para encher todas as coisas. 11. E ele mesmo concedeu, agora são os dons para a igreja ser estabelecida, uns para apóstolos, que é o fundamento, outros para profetas, que são os porta-vozes da palavra de Deus, outros para evangelistas, outros para pastores, para cuidar do rebanho, e os mestres para ensinar. Assim se constitui uma igreja. São dons funcionais. Então aqui estamos falando do nascimento da igreja, por isso que eu estou conectando o texto. Porque está sendo profetizado o quê? O nascimento da igreja. Então as portas do inferno não prevalecerão. Porta sempre representa autoridade, poder. Mas o Senhor Jesus, com sua morte e ressurreição, adentrou o Hades e levou cativo o cativeiro, como vimos. Agora, e nós aqui, Igreja de Cristo? Em função de Jesus ser a rocha, nós temos que ser o quê? Zelosos. Eu gostaria de concluir com 1 Coríntios capítulo 10, verso 4.
e beberam da mesma fonte espiritual. Aí está naquele ponto que você falou, Ademir. Aqui está falando do povo hebreu no deserto, tá? Eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Ele era a rocha que dava água para o povo, tá? Sim. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, do povo hebreu, razão porque ficaram prostrados no deserto. Lembra que morreram todos no deserto? Ficaram 40 anos caminhando no deserto? 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Eles conheceram a rocha que é Cristo, nós conhecemos a rocha que é Cristo. Então nós temos exemplo para ser seguido, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, a primeira coisa que nós não devemos fazer, cobiçar coisas más. 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Não ser idólatra. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Esse era todo o rito de adoração aos ídolos, tá? Festivos. 8. E não pratiquemos a imoralidade. Outra ordem, não pratique imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000 em adultério. 9. Não ponhamos o Senhor à prova, não pratique deliberadamente o pecado, não ponha Deus à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. 10. Nem murmureis. Não vamos ficar reclamando da vida, gente, não fica murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas como para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E está chegando rápido, nós estamos vendo. Jesus é a rocha. E Ele é a rocha sobre onde a igreja foi edificada. Isso que a Bíblia ensina. Pastor, só uma pergunta. Isso no caso aí antes de Cristo, depois de Cristo, o cristão, quem crê, cristão que crê em Cristo e, por exemplo, morre amanhã, fora do arrebatamento, né, por exemplo. Vai na presença do Senhor. Ele aguarda o corpo no arrebatamento. Entendi. Mas ele já já vai para a presença do Senhor. Nossa, amém. Bem? Era para mim ter ido até o final do capítulo. Não fui, parei no 18, porque é muita informação para a gente trabalhar. Então, hoje eu só cheguei até o versículo 18 para explicar a questão da rocha e da igreja. Bom, depois a gente vai seguir a sequência dessas novas informações que Jesus está revelando aos discípulos na preparação dele. Então aqui ele revelou sobre a sua pessoa, que é o Cristo Messias, a rocha, o rei, e seu futuro programa com a igreja, como vimos. Ok? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Oremos. Senhor, agradecemos o Teu ensinamento, a Tua palavra, porque o Senhor se revela a nós. O Senhor é a nossa segurança, nosso auxílio, nossa rocha, em quem podemos confiar, em quem podemos, Senhor, ser protegidos. Que nenhum mal possa nos alcançar por estarmos sobre a rocha que é Cristo. E que possamos receber dela da água da vida, para podermos crescer no conhecimento do Senhor. Que possamos viver na força dessa fé, para a glória do Seu nome. Para isso, ó Deus, que o amor de Deus o Pai seja com cada um de nós.
Que a superabundante graça de Deus o Filho, o Senhor Jesus, a rocha, possa se fazer superabundante, presente em nossas vidas, derramando graça superabundante. E que Deus, o Espírito Santo, o Consolador, possa ser o nosso selo, a nossa garantia, que nos consola e ensina a cada dia, agora e sempre a tua igreja. Amém. Amém. Pastor, alguns recados, né? Isso, deixa eu, lembrando dos recados, eu tenho alguma coisa aqui de recado. Okay. A questão de umas 3 ou 4 semanas atrás, eu fui chamado para visitar o Fidelis Comunista. Eles me chamaram para ir lá, eu fui. Tenho ido toda semana, tenho ministrado lá com eles, e a Mônica me ligou, agora é pouco, pedindo oração pelo Fidelis, porque ele está internado e vai ter amputação no dedo. Então, ele está bem mal e está pedindo oração. Então, eu estou compartilhando com os irmãos, para colocar na caixinha de oração, está ali, né? Tive também ontem conversando e trabalhando no discipulado o Rodrigo com a Angélica também vamos estar orando por ela, que também está com câncer. Vamos estar orando também pelo Maria Marte. O Maria Marte também está com câncer, né? Está fazendo tratamento, tudo mais, mas é tratamento, e para ser curado, tudo mais, é um tratamento a cada 6 meses, uma pequena cirurgia feita. Então, isso aí falando assim, mais alguma coisa que vocês se lembram? De imediato, os pedidos de oração continuam, né? E também pelo WhatsApp ou então aqui na igreja, na caixinha de oração. Esteja orando que sábado tem reunião do grupo lá de montagem do curso de missões. Amém. Tá? E amanhã um encontro com os jovens, né? Que vai ter o ensaio, né? 18h30 amanhã. 18h30. Os jovens e todos os adultos que desejam. Sim. Demais, domingo às 9h30. Isso. Ok, irmãos? Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. E compartilhe, né, gente? O Vando, como que tá? Então, saiu